Podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Boa noite. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Muito esperado, né? Hoje é uma grande noite, onde a gente vai fazer aqui um bate-papo daquele jeito, para que a gente possa fazer alguns esclarecimentos, sempre aos dois lados da moeda, cara e coroa, né? Então, vamos que vamos, porque está no ar e hoje o nosso convidado especial é o procurador e advogado Dr. Júnior Meira. Como prometido, está retornando aqui, vai retornar outras vezes durante esse ano, entendeu? Boa noite, doutor Júnior Meira, seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite, Dedé. Boa noite, toda a população remigense. É uma satisfação muito grande retornar ao seu podcast, que tem a maior audiência de Remígio e da nossa região, né? Cumprimentar a todos, o pessoal que está aqui presente, vereadores, Milson, Josa,
que eu esqueço, Ricardo, que eu só quero, tem apelido de Ricardo Sabino, Dedé, todo o pessoal que tá aqui, o vereador Coelhinho, e todo mundo que está chegando ainda para participar desse podcast. Quero cumprimentar também os internautas, cumprimentar os políticos remigenses, o prefeito que deve estar escutando, os vereadores, os políticos da cidade, pré-candidatos e toda a população e os amigos em geral. A gente está com uma comitiva muito grande aqui presente, que veio prestigiar esse podcast, né? Junto com o doutor Júnior Meira. Então, pessoal, todo mundo quer saber, houve muitas indagações durante o podcast passado, e nada melhor, como sempre, o podcast é um espaço democrático, aberto para todos, do que a gente dar o direito, né, da resposta. Doutor Júnior, uma das coisas que o pessoal mais mandou perguntar é por que o grupo foi citado aqui no podcast passado como um grupo de elite, um grupo que tem um projeto de governo familiar, e que tem interesses diferentes e que só pensa mais no benefício próprio ao invés da população. Dedé, eu sempre digo que quem não tem como atacar, inventa mentira. Quando a gente não tem como atacar as pessoas, a gente inventa falácia, a gente inventa mentira, a gente procura uma forma de denegrir a imagem do outro. E o grande problema desse pessoal é que eles ficam fazendo o que a gente chama de luta de classes. Eles ficam querendo jogar quem tem uma melhor condição financeira contra quem tem menos, eles ficam querendo jogar o negro contra o branco, ele fica querendo jogar o marido contra a mulher. Isso é uma tática que já é feita todo o tempo por esse pessoal, que é aquela história de dividir para dominar. O que eu quero dizer é que não existe nada de elite nesse grupo político que está sendo formado. O que existe, na verdade, é simplesmente cidadãos remigenses. Uns com melhores condições, outros com menos condições, mas o grupo capitaneado pelo pré-candidato Cláudio Regis, pelo contrário, foi sempre o grupo que teve mais vínculo, mais apoio, mais junção com a população mais carente. Todo Remígio sabe disso. Todo Remígio sabe disso. O vínculo que esse grupo tem com o mais carente vem de muito tempo atrás. Agora, o que é que tentam pregar na cabeça do povo? Tentam pregar que aqui tem os ricos e que lá tem os pobres. Aí eu pergunto, se aqui tem os ricos e lá tem os pobres, por que toda vez vocês quiseram nós, que vocês chamam de ricos, para estar do lado de vocês? E por que toda vez a gente com vocês ganhou as campanhas? E por que toda vez, agora que vocês não têm a gente, vocês tentam denigrir a nossa imagem? É fácil de responder, Dedé. Muito fácil de responder. Aqui não existe nada de elite, de rico, de nada disso. O que existe hoje é um grupo coeso, forte, com vontade de junto com Daniela, de junto com Aguinaldo, de junto com Nobinho Almeida, de junto com o pré-candidato Cláudio, de junto com o pré-candidato Galvão, com os pré-candidatos a vereadores, essa tropa de elite trazer mais recursos e melhorar Remígio. E eu tiro por mim. Se me chamam de elite, eu sempre digo. Eu repito, minha gente, não tô com pabulagem, não tô com presunção. Eu sou o mesmo Júnior Meira que tomava banho lá na Saé. Só de short. No Palma. No Palma, lá no Tetel. Aquela pessoa que estava cansado e fica ainda nas madrugadas por Remígio. Vou num barzinho, vou no outro, vou na feira, conheço o pessoal do sítio. Não é porque Deus melhorou um pouco minha vida que eu me esqueço, Dedé, das raízes, né? E isso é que é o importante. Eu quero é que o meu povo tenha o desenvolvimento e a melhoria de vida que Deus me proporcionou. E é por isso que eu sempre me junto com quem tem condições de trazer mais para Remígio. E hoje esse grupo é quem tem condições de trazer mais para Remígio. Durante o ano de 2020, no pleito passado, houve uma equipe muito forte. Essa equipe junta conseguiram ganhar, que hoje está vindo de novo para a nova tentativa do candidato Cláudio Regis. Um grupo unido, que hoje praticamente a gente considera que se transformou em 3 grupos.
Qual a sua avaliação, Júnior, nesse sentido? O porquê que esse grupo se desintegrou nesse sentido que cada um tomou um sentido diferente, seja parte para Cláudio, parte que ficou na gestão e o porquê, para completar a pergunta, que o grupo do deputado afastou-se da gestão também, na sua avaliação. Dedé, isso eu queria pedir a atenção do povo remigense, de todos vocês que estão me escutando. Eu vou falar a verdade, como eu digo sempre, somente a verdade. Prestem atenção. Dedé, no ano de 2012, nós e eu junto com você, participamos de um grupo que se formou para disputar as eleições remigenses e nós acabamos vitoriosos. Pré-candidato e candidato à época, Melchior Batista, Chió, encabeçou esse grupo. Mas encabeçou por quê? Encabeçou porque Dr. Passos morreu. Depois que Dr. Passos morreu, Dona Célia, à época fragilizada, com a morte, com tudo, achou por bem não se meter na política e terminou dando um simples apoio ao grupo de Cláudio Regis. E ficou esse vácuo na política. E na política, Josa Galvão, não há vácuo. E o que foi que aconteceu? Eu tinha sido eleito o vereador mais votado do grupo do Dr. Passos. Eu fui o mais votado. E surgiu a possibilidade de eu ser candidato a prefeito em 2012. Mas, na época, eu não tinha tão boa, vamos dizer assim, condições nem financeiras nem de voto para disputar uma campanha com Cláudio. E, além disso, se eu disputasse, eu ficaria impedido de advogar. Porque quem é prefeito não pode advogar. E eu fiquei pensando se era candidato ou não, e você é testemunha disso. Sim, sim. Testemunha disso. E o que foi que aconteceu? O deputado Oxió chegou para mim e disse: Júnior, eu quero ser candidato. E eu disse: beleza, senhor, vamos ser candidato. Venha para o meu partido, que era o PSB, o partido de Ricardo Coutinho, 40. na época. E Chió era do PT. E ele disse: Júnior, mas se eu for para o PSB, você deixa mesmo eu ser candidato? Porque papai era o presidente do partido. E tá aqui, Dedé, como eu posso lhe mostrar, hoje, facilmente, as fotos do que eu tô lhe dizendo, né? As fotos do que eu tô lhe dizendo. Tá aqui, gente, a primeira reunião lá em Areia. O Dedé aparece aqui, ó. No Bambu Brasil. Bambu Brasil. Quando se estava construindo o primeiro tijolo para a candidatura. De 2012. Exato. E nós fizemos essa primeira reunião. E eu disse: ó, Chió quer ser candidato e a gente vai juntar e apoiar. E a gente juntou um grupo forte, uma tropa forte, né? Que hoje... Um bloco dos melhores. Um bloco dos melhores. Que hoje ele insiste em dizer que nós somos farinhas do mesmo saco. Como é que a gente é farinha do mesmo saco se a gente vivia no saco dele? Esse é o problema. E a gente juntou esse grupo. E esse grupo brigou, foi em cima, pediu voto, insistiu. E nós criamos uma onda em Remígio que acabamos por ganhar a campanha. Está aqui todas as provas. Eu estava mostrando a Dedé aqui agora. E posso mostrar outras. Posso mostrar outras, né? Outras fáceis de mostrar. Como essa aqui, gente. Ó, essa foi uma das primeiras reuniões do PSB aqui em Remígio. Tá aqui, ó, a foto, uma das primeiras reuniões do PSB aqui em Remígio, deputado ainda Cadu, papai e o símbolo do PSB. E a gente acabou, como eu disse, Dedé, ganhando a campanha. Só que, quando a gente ganhou a campanha, infelizmente, e isso às vezes é mal de muitos políticos, o pessoal cega. Quem está com o poder na mão, com a caneta na mão, cega. E esquece da tropa de choque que colocou ele lá no poder. E você foi um dos esquecidos. Você foi um dos esquecidos. E quando pegou a caneta, a mudança foi total. Vocês lembram, Dedé,
que quando o cara se aproximava para pedir um emprego, a resposta era: qual é o curso que você tem? Qual a formação que você tem? Me dê seu diploma, me dê tudo. Às vezes para emprego que não precisava daquilo. E o povo ficou revoltado com isso. E a gente caminhou nessa gestão, trabalhando e buscando fazer o bem para Remígio. Eu repito, trouxe anotada aqui. Fica à vontade. Eu fui, e aí digo e provo, um dos responsáveis pelo SAMU de Remígio. O SAMU foi obra de trabalho desse mago que está aqui, que ficou correndo atrás de Ricardo Coutinho. O Ricardo Coutinho não deu. E depois eu fiquei correndo atrás de Gilberto Carneiro, que é meu amigo pessoal e era procurador-geral do município na época. E Gilberto, passando por cima da ordem de Ricardo, autorizou o SAMU para Remígio. E isso é uma das vitórias que eu me sinto muito contente, né, em relação a isso. A Lagoa também foi do mesmo jeito e depois eu vou contar. Mas o que é que aconteceu? Esse grupo venceu a eleição e a gente que ganhou a eleição venceu, mas não levou. Você venceu, mas não levou. A gente participava da prefeitura, mas não participava da gestão. O que é participar da gestão? É ter poder de opinar, é ter poder de pedir alguma coisa, é interceder pelo povo mais carente, mas a gente não tinha esse poder, Josa. A gente só servia de burro de carga para ganhar a campanha. E toda vez eu só sirvo de burro de carga para ganhar a campanha. Depois, o pessoal simplesmente me esquece. Mas graças a Deus, como eu repito de novo, eu trabalho pelo povo de Remígio, não é por mim não. Que como eu já postei aí no Remígio Ligado ou em qualquer um, meu salário em Remígio é R$ 3.800. E se eu não vivesse correndo atrás das outras coisas, eu não conseguiria segurar o padrão de vida que tem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Dedé. Aí, o que foi que aconteceu? Ganhou a campanha, nós fizemos um governo relativamente bom, não tenho o que dizer, não há como mentir, relativamente bom. Isso o primeiro governo cultivando amor por essa terra. Cultivando amor por essa terra. Resgate. É o resgate. É. Trabalhamos muito, e o deputado sabe disso, o quanto a gente trabalhou para aprovar as contas dele, principalmente as contas de 2013, que foi um imbróglio danado, mas a gente conseguiu aprovar, trabalhando lá no tribunal, mostrando as coisas, se não sequer elegível ele tinha ficado. E aí o que foi que aconteceu? Vamos para a segunda campanha. 2016. 2016, ganhamos a eleição de novo, né? Ganhamos a eleição de novo. E, para surpresa de todos, todo mundo sabia aqui que Marinilson ia ser o candidato a deputado estadual. E do dia para a noite, o deputado chegou lá e disse: ó, não é mais Marinilson o candidato a deputado estadual, não. O candidato a deputado estadual sou eu. E aí eu pergunto, pô, eles dizem que nós temos projeto de poder. Quem tem projeto de poder? É a gente? Ou é quem abandona uma prefeitura deixando Remígio com outro prefeito, vai ser candidato a deputado estadual, queria botar a esposa como candidata a prefeito em Algodão de Jandaíra, hoje fala que quer ser candidato a prefeito até em Esperança, quer botar a esposa agora de novo como candidata a prefeita em Remígio, tem irmão como candidato a vereador, tem sobrinho como candidato a vereador. Quem tem projeto de poder? É a gente ou é esse povo? Remígio tem que se perguntar. Projeto de poder familiar é o deles, porque é uma única família, diferente da gente, que somos várias famílias de gente com melhor condição e de gente com menor condição, que a gente vai melhorar a condição desse povo. Continuo, Dedé. Continuo, né? Aí viemos, André assumiu a gestão. E começou 19-20. Começou a trabalhar bem, mesmo com a equipe que tinha ficado do deputado toda dentro, os secretários eram quase todas dele, né? A esposa dele era secretária de Ação Social, a Finanças continuou com Damares, outras pessoas continuaram muito ligadas a ele, o sobrinho ficou secretário, depois Nilson, que era o vereador, veio a ser secretário, chefe de gabinete, ou seja, continuou sobre a batuta do grupo de Chió,
Os 2 anos de André, primeiros 2 anos, continuou sob a batuta do grupo de Chió. E por que André não rompia? Por que André não rompia? Porque André queria ser candidato a prefeito. Tinha razão. E só seria candidato a prefeito se tivesse apoio do grupo e de Chió. Sim. E o que foi que aconteceu? Todo mundo dizia que André era o candidato a prefeito. E o próprio Chió e o próprio grupo dizia: meu candidato é André, meu candidato é André, meu candidato é André. Cumprimentar a Rony, que chegou aqui. E quando se aproximou a campanha, Dedé, você é testemunha do que foi que aconteceu. De última hora, o grupinho lá se reuniu e disse: não queremos mais André como candidato a prefeito. Agora o candidato é Dr. Raimundo. Nada contra o Dr. Raimundo. Homem de bem, médico, amigo, fez muito favor a Remígio, ao povo de Remígio. Mas aquela hora não era a hora dele. Eles queriam tirar André, não queriam deixar André como candidato a prefeito e queriam colocar Dr. Raimundo, porque é batista. Aí eu pergunto, de quem é o projeto de poder? É da gente ou é deles? Queriam a todo custo botar Dr. Raimundo como candidato, mesmo com André fazendo uma boa gestão e com a caneta na mão. E aí, meu amigo, aí essas coisas eu não aguento, Dedé. E aí eu e outros amigos nos insurgimos contra isso. Disse: não, o candidato é André. Você veio dizendo esse tempo todinho que o candidato era André e deve permanecer ele. O candidato vai continuar sendo André. E aí foi aquela confusão. O grupo se partindo, o desmantelo maior do mundo, reuniões que nós tivemos lá no Tetel. Normando, seja bem-vindo ao podcast. Você participou daquela reunião no Tetel, onde eu dei o primeiro recado. Nessa época da luta de vocês, eu não me encontrava mais no grupo, nessa agora. Nessa segunda. Verdade, Dedé. A gente teve uma reunião no Tetel e na primeira reunião no Tetel eu disse que não aceitava e que o candidato tinha que ser André, porque era justo ele ganhar no voto. Era justo. Teve uma segunda reunião, eu disse a mesma coisa, e na última reunião foi aquela saudosa reunião que teve lá no Oasis, onde eu acabei por dizer que quem rachasse o grupo, ou seja, quem não ficasse com o André, quem rachasse o grupo querendo botar o Dr. Raimundo à força, ia ser responsável pelo rachamento de todo mundo, pela desgraça do grupo, pela perda da campanha, pela perda dos empregos dos mascarentes, por tudo. Acabei por dizer isso. Mesmo assim, insistiram querendo botar o Dr. Raimundo, que a gente queria muito como vice, mas não candidato a prefeito, queria como vice, e eles não aceitaram. E aí veio a convenção. Aquela convenção que boicotaram. Ficou na história. Que boicotaram, seguraram, André não vinha, não aparecia, não ia ter convenção. Eu acabei abrindo a convenção no Oasis à força, brigando com todo mundo e não me arrependo disso. E a gente se segurou junto com Doda, com os vereadores, com Paulinho do Alumínio na época, com Galvão na época, com outros pré-candidatos a vereadores, seguramos a campanha de André do César para candidato a prefeito. E aí o que foi que aconteceu na época? Seguramos a força e André teve que ser candidato a prefeito. Dr. Raimundo ficou magoado, tinha as razões dele, não quis ser candidato a vice. Nós tivemos que botar um vice de última hora. Ele esteve aqui presente, foi muito transparente, um grande abraço se ele estiver assistindo. E ele deixou bem claro que tinha falado, sim, para o deputado que não queria ser vice. Que se no caso não houvesse chance dele ser o candidato, então que poderia fazer a chapa sem nenhum problema. E ele tinha as razões dele, né? Eu não sei o que é que o deputado e o grupo combinou com ele e não conseguiu cumprir, né? Aí a gente ficou sem vice, naquela saudosa convenção. E aí eu digo que era a convenção do apocalipse, né? Porque o mundo quase se acaba naquela noite. E aí a gente teve que colocar um vice. Galvão se prontificou a ser vice, Paulinho se prontificou a ser vice, mas o justo era que Chió colocasse o vice, porque ele era o líder maior naquela época. E aí ele colocou Alexandre Pebinha. Disse que Alexandre Pebinha seria o vice dele. Só que no outro dia, eu fui olhar e Alexandre, há pouco tempo, tinha sido casado com Nayara, que era filha de André do Cesp. E esse ponto, já que André estava no poder, impediria Alexandre de ser candidato. Ele não podia ser candidato. E aí tivemos que trocar de novo.
E aí Chió tirou Alexandre e colocou Luciana como candidata. Pessoa aguerrida também, corre atrás das coisas, trabalhava na saúde. E na época foi uma boa escolha. Ganhamos a eleição de novo. Milson. E aí nós ganhamos a eleição de 2020, Dedé. E quando a gente ganha a campanha de 2020, aí André disse, agora eu quero fazer meu governo. Quero fazer meu governo. E começou a mudar poucas peças-chave dentro da prefeitura. Quando ele começou a mudar essas poucas peças-chave, alguns secretários, algumas coisas, o deputado que queria mandar na gestão e não mandava mais, porque André tinha sido eleito no voto, ficou brabo com ele. E aí começou as confusões, começou o choque, os choques de interesses. E aí foi a época que o deputado chegou a dizer, e é fato público e notório, eu não estou mentindo, que todos os vereadores eram moleques, que os nossos secretários da gestão André éramos pernas de pau, dizendo em programa de rádio, né? Fez uma reunião no centro social e lá disse que a gestão era toda preguiçosa, que não fazia aí nada. Começou a nos atacar. Aí André aguentou até não aguentar mais. Quando se aproxima na campanha para deputado. E foi obrigado a rachar o grupo. Porque não foi André que rachou. Foi eles que racharam com a gente. E aí botam culpa em mim, botam culpa no outro. Quando ninguém tem culpa, o cara inventa a culpa para outra pessoa. Ninguém quer assumir a culpa, Dedé. Inventa para outra pessoa. E aí André veio, rachou o grupo, veio a campanha de deputado onde ele apoiou outro candidato, George Moraes, né, que vem trazendo algumas coisas para Remígio, isso é inegável. E hoje está essa situação que está aí. Aí você pergunta, que deve ser uma pergunta que eu sei que você vai me fazer, Juninho, por que você não está no grupo de André? E eu respondo. Formalizá-la ela mais direito, que é uma das perguntas mais esperadas. Você não está, você continua de certa forma porque você ocupa o cargo de procurador do município. E a grande pergunta que mais de 20 pessoas perguntam isso. Por que procurador do município, da gestão e articulador do candidato Cláudio Regis, tendo levado várias pessoas que faziam parte do grupo da gestão para reforçar o grupo de Cláudio? Essa foi a pergunta mais pedida para ser feita e nada melhor do que você para esclarecer. Dedé, eu respondo isso com a maior franqueza e clareza possível. O prefeito deve estar me escutando, as filhas dele devem estar me escutando, toda a população de Remígio deve estar me escutando, e eu respondo isso tranquilamente. No ano passado, nós tínhamos um grupo já rachado, o grupo da prefeitura, já rachado com o grupo do deputado Melchior. Não é verdade? Sim. A gente queria ter um candidato a prefeito e que esse candidato fosse do grupo de André. E eu me propus a ser esse pré-candidato. Tanto é que conversei com Efraim Moraes, conversei com George Moraes, participei de podcasts como participei Você aqui. Esteve aqui em 23. Fui pra rádio, fui pra podcasts em Esperança, divulgava isso para que o grupo do prefeito André tivesse um pré-candidato. E o prefeito teria 3 opções na época de pré-candidatos. Teria Galvão como pré-candidato, fazia parte do grupo também. Teria o ex-prefeito Paulinho do Alumínio como pré-candidato também. E tinha eu como terceiro pré-candidato. Cada um fazendo seus movimentos para juntar o seu grupo, né? E eu tive sempre muito boa aproximação com os vereadores. Tinha muita aproximação boa com Vitorinha, com Doda, com Nando, com até os vereadores de Cláudio, com todos os vereadores. E os vereadores, com Edinho do Bode, e os vereadores me apoiavam, Dedé, nessa pré-candidatura. Me apoiavam nessa pré-candidatura.
E o prefeito ficou de decidir quem seria o pré-candidato. Eu, Galvão ou Paulinho. Galvão, naquela época, notou que não dava para ele, se juntou a Paulinho. Queria que Paulinho fosse o candidato e que eu não fosse. Só que Galvão começou a plantar isso para Paulinho ser pré-candidato, sem olhar antes que Paulinho, infelizmente, não podia ser candidato. Estava inelegível desde 2021. Que botaram a culpa em mim, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não foi eu que processei ele, não fui eu que fui advogado dele nesse processo, não fui eu que persegui ele, nada disso. Nada. Não tenho nada a ver com isso. Como Paulinho, Galvão não queria mais ser candidato de André. Paulinho não podia mais ser candidato de André porque estava inelegível. E sobrou só eu pensei de o prefeito dizer o quê? O meu candidato agora meu pré-candidato agora é Júnior Meira, os Moraes apoiam, Nobinho apoia, alguns secretários, poucos apoiam, porque a maioria não apoiava, porque a maioria era tudo vinculada a Chió, não é vinculada a André, a maioria é vinculada a Chió e está esperando a hora só para correr para lá. Essa é a grande verdade. E eu dizia isso a André todo dia, dizia às filhas dele, dizia nas reuniões todo dia. Todo mundo vai te deixar aqui e vai terminar ficando só eu e tu. E dizia a verdade, e digo a verdade, ele tá me escutando. E sabe que eu tô dizendo isso. E eu pensei o quê? Pensei que ele ia me abraçar como pré-candidato. Mas isso não ocorreu. Ele não me abraçou como pré-candidato. E eu fiquei com desgosto disso. Por que fiquei com desgosto? Porque eu sabia que ele não estava me abraçando como pré-candidato, porque ele estava escutando alguns secretários de dentro da gestão e algumas pessoas de dentro da gestão que não protegem ele, Milson. Que protegem o outro grupo lá, que foram secretários deixados por Chió, que devem satisfação a Chió, que devem amor a Chió, que devem tudo a Chió e que não devem nada a André. Eles acham que não devem nada a André. E foi por isso que eu fui boicotado e não pude ser o pré-candidato de André. E eu fiquei desgostoso com isso. Mas eu nunca abandonei a minha responsabilidade como procurador do município. Eu sempre trabalhei pelo bem do meu município. Eu sempre trabalhei bem nos processos do meu município. Eu sempre ajudei a gestão, eu sempre ajudei o prefeito André, os secretários, e a quem me procura, e você é testemunha disso. Mas eu tinha o direito, Dedé, de ficar com desgosto. Depois de tanto que eu trabalhei, depois de tanto que eu briguei, depois daquela convenção do Apocalipse, depois de eu ficar contra Chió, contra Antônio Souto, contra Rani Fábio, depois de eu brigar para André ser candidato, de fazer o que podia e o que não podia para ele ser candidato, aí hoje eu me deparo com a seguinte situação, população remigense. O grupo e o prefeito achou melhor apoiar Alexandre Pebinha, que o prefeito tinha demitido e que era pré-candidato de Chió, achou melhor apoiar ele do que me apoiar, que era o escudo deles, que era quem brigava por eles, que era quem fazia tudo por eles. Eu fiquei desgostoso disso. E tenho o direito de ficar desgostoso com isso. E tenho o direito de escolher o meu lado político. Por quê? Porque eu não vi outra chance, eu não tinha outra saída, Dedé. Eu não votaria mais em Chió, porque eu sei como é que o grupo dele age. Eu não ficaria no grupo de André para votar Alexandre Pebinha, porque Alexandre Pebinha tinha vindo de lá. E, na minha visão, é um encarno. Ali sim é o pessoal que é farinha do mesmo saco. Ali sim. Tá entendendo? E eu não ia votar num candidato que o prefeito tinha botado para fora e que era pré-candidato de Chió, que era o maior inimigo de André. Isso foi o que aconteceu. E aí Nobinho me chamou, que é meu líder político, e disse: Júnior, tu sabe o que é que está acontecendo em Remígio. Tu sabe que a gente só consegue melhorar Remígio se tiver um prefeito do PP. Porque o que eu estou fazendo aqui em Esperança, eu vou ajudar a fazer em Remígio. Hoje nós temos o melhor hospital da região além de Esperança. Agora, por causa de quem? Por causa de Nobinho, por causa de Aguinaldo, por causa de Daniela, por causa da força desse partido que eu faço parte. E eu pensando, não é em mim não, gente. Não é em mim não.
Eu vivo da minha advocacia criminal no Brasil todinho. Eu gero emprego em Remígio, eu gero emprego em Barra, eu gero emprego em Areia, eu gero emprego em Esperança, eu gero emprego em São Paulo, eu gero emprego na construção civil, além do meu escritório. Não é pensando em mim, não. É pensando em poder pegar um PA desse daí e aumentar muito, e melhorar muito, e pegar aquela parte de trás e construir um mini hospital ali, virado pro centro social. Ficar com frente pra lá e com frente pra cá. E eu sei que só quem consegue isso é aquele cara lá de Brasília chamado Aguinaldo Ribeiro, que é o maior articulador do Brasil e o homem que mais libera verbas para todos os municípios, e isso é inegável. E foi o deputado federal que mais fez por Remígio, e é meu amigo. E eu não tenho, Milson, como mentir em relação a isso. Ou vocês acham que os calçamentos que Cláudio Reis fez tudinho, não foi Aguinaldo que trouxe? Foi Aguinaldo que trouxe, por isso eu sempre defendi Aguinaldo. Vocês acham que essa verba da Lagoa, na Câmara, essa verba da Lagoa que aconteceu, só ajeitar a câmera aqui, gente. Só. Essa verba da Lagoa, mais um pouco, só que tocou na Câmara. Mas só um minuto, gente, tá? O nosso candidato a vice-prefeito Milson quase derrama a câmera aqui. Continue, pode seguir a linha. Aí, Dedé, o que é que acontece? Ou vocês acham, gente, presta atenção nisso, que aquela Lagoa Parque tinha sido feita se não fosse o esforço de André, mas se não fosse o dinheiro da verba de Aguinaldo Ribeiro. Eu corri atrás pessoalmente disso, eu fui em Brasília várias vezes gastando do meu bolso para correr atrás daquela verba da Lagoa. Viu, Dedé? Eu fui do meu bolso com o Nobinho várias vezes atrás daquela verba da Lagoa, até brigar e correr atrás e Aguinaldo liberar. E eu tenho as provas, tá aqui. Todas as provas, os ofícios que eu fiz, as viagens que eu fiz no ministério, os vídeos de Aguinaldo. E quando eu chego naquela lagoa, Dedé, que eu boto meu menino pra andar de bicicleta ali, que tem 8 anos de idade hoje, ou quando eu fico tomando uma lá em Zezinho, ou lá no Espetim, ou quando eu vejo a galera correndo, brincando, eu bato no peito e digo, eu, graças a Deus e meus amigos, contribuímos com isso daqui pra nossa cidade. Hoje é o nosso cartão postal. Mas vamos lá, deixa eu terminar. Aí foi por isso que eu não tinha condições de ficar neste grupo. Como? Eu sou profissional do direito. Eu quero que o caba diga que eu tô atrás de fazer coisa errada, que eu não ajeito minhas audiências, que eu não defendo o município, que eu não defendo as coisas certas para o município. Agora eu tinha o direito de, quando fui expulso, quando fui rechaçado, como a gente diz, tomar outro caminho. E eu disse ao prefeito, e digo várias vezes, prefeito, tô aqui, não tô para lhe prejudicar não, tô para ajudar. Tô para ajudar não você, André do CESP, mas o município de Remígio. E vou fazer isso independente de quem seja o prefeito. Independente. Se quem ganhar for um grupo, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se quem ganhar for o outro, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Por uma única razão. Porque Deus já me deu muito e eu quero é que o meu município se desenvolva cada vez mais. Tome um pouquinho d'água. Tá vendo por que é importante o podcast Fala Remígio? Por que ele precisa esclarecer muitas coisas para que o pessoal tenha conhecimento de coisas que acontecem por trás dos bastidores que poucas pessoas sabem. Dúvidas que eram perguntadas foram tiradas. Dr. Júnior Meira disse de que lado está, como era tão perguntado, e por quê, e a justificativa. E eu vou complementar a pergunta, sei que vocês estão esperando, né? O porquê que Dr. Júnior não pediu exoneração do cargo de procurador do município. Então essa pergunta é feita direto, de um para o outro. Eu não pedi e nem peço exoneração do cargo do município. Não peço. Isso é uma determinação do prefeito. Ele é quem tem que saber se me quer lá como procurador do município, ajudando o nosso município, ou se não quer. Ele
E aí é uma determinação dele, eu tenho que respeitar a determinação dele. Se ele achar que eu ajudo o município, se ele achar que eu contribuo com o município, quando eu corro atrás de calçamento, como eu corro atrás do SAMU como eu corri, como eu corro atrás da lagoa como eu corri, quando eu faço as defesas certas do município junto ao Ministério Público, junto à Justiça, quando eu corro atrás do Tribunal de Contas, como já fui com ele algumas vezes, se ele achar que eu sou útil ao município, ele me deixa lá. Se ele achar que eu sou inútil, ele me bota pra fora. Agora, Dedé, isso sem confundir com politicagem. Eu sou um profissional liberal e presto serviços ao município de Remígio. Eu não presto serviços à campanha do pré-candidato Alexandre Pebinha, que na minha visão, com todo respeito a ele, um homem de bem, tudo, mas que na minha visão não era o pré-candidato de André, não devia ter sido o pré-candidato de André. Tanto é que era o pré-candidato de Chió. A gente vai chegar lá, agora vamos aproveitar pra gente mandar um abraço. Ei, gente, dispensa comentário. A quantidade de gente que tá te ouvindo aqui, a gente fala depois. Vitor Daniel, um grande abraço. José Francisco, Pedro de Souza, Edilene Xavier, Paulo Felipe, acredito que seja PK, Carlos Roberto, Ana Lu Alves, a cunhada, e já tá aqui o alô aqui embaixo, Dia Santos, Antônio Batista, Maria da Paz, Gorete Martins, Neta de Baú, tá ligada, Maísa Alves, da Guia Mariano, João dos Santos, Ricardo Silva, um grande abraço, Silvana Melo, Socorro Araújo, Edmilson Paulino, Rafaela Oliveira, Gianine Vitória, um grande abraço, amiga Gianine. Abraço, doutora Janine. Assis Curumba, o famoso Assis do Feijão. Eita, Aline Paulino, Paulo Márcio, Chechel, Júnior Santos, Josivaldo da Padaria da Baixa Verde, Ana. Há 20 minutos, olha, que a gente tá bem na frente, já tinha 300 pessoas aí ligadas ao vivo. Subiu para 400, entendeu? E temos muito mais para falar, temos muitas coisas a ser perguntadas para ser esclarecido. O podcast Fala Remígio é um podcast democrático, direito para todos. Seguindo a nossa linha de raciocínio, mande seus alô também, tem muita gente ligada. Gente, eu quero pedir desculpa demais a vocês, assim, em relação a alô, porque às vezes manda pra um e não manda pra outro, fica com desgosto. Tem muita gente aqui pra gente, Sandrinha, Josa, Rony, Doda, todo mundo aqui, Milson, Coelhinho, Doda, todo mundo aqui, eu quero pedir desculpa. Mas eu queria mandar um abraço que ficou me cobrando aqui, ao nosso amigo Francisco de Louro, que só manda um abraço pra mim, senão eu fico com raiva de você. A irmã dele que tá lá em São Paulo ouvindo a gente, Rosane, que é mesmo que uma irmã minha, né? A toda a minha família, a população de Remígio, ao pessoal do escritório, aos meus amigos e a população remigense que me conhece desde criança. Desde criança. Eu levo o nome de Remígio pra todo o Brasil com muito orgulho. Às vezes o pessoal fica rindo, mangando de tu é de onde? Eu digo que sou de Remígio. De onde? De Remígio, e quer tirar a brincadeira com o nome Remígio. Eu digo, você tira esse tipo de brincadeira porque você nunca foi lá e bebeu da água de lá. No dia que você beber da água de lá, você nunca mais quer voltar para outra cidade. Chegando, como a gente teve a informação, já como procurador, a pessoa mais indicada também para falar sobre esse assunto, abordar esse tema, as contas, 2020, 2021, chegou à Câmara. Qual é a avaliação do procurador? Como é que está as contas da atual gestão do prefeito 2021? Eu não vi ainda isso lá na Câmara, eu soube só que tinham chegado, né? E aí os vereadores com certeza vão se reunir, vão analisar, vão apreciar. E aí, Dedé, como eu digo, é a competência do Legislativo, né? O Legislativo vai analisar o que foi que houve e vai votar a favor ou contra de acordo com o seu entendimento, né? Eu quero deixar que elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, mas os vereadores têm o entendimento deles, né? E é isso que tem que ser feito, né? O vereador não é para perseguir prefeito, nem para alisar, também não é para fazer nada de mal, é para fazer o entendimento deles e vai depender do entendimento deles a forma que eles vão votar. Eu ainda não estou muito por dentro disso, porque eu soube que chegou agora, eu não analisei esse ofício que veio do Tribunal de Contas, não tenho como falar claramente o que realmente aconteceu. Júnior, essa campanha ela começou muito precoce. Ela está na história de Remígio como uma das campanhas que começou mais cedo. Diante dessa avaliação, acho que até você vai refrescar a memória, lembrar de algumas coisas. Como você avaliou mais uma vez, essa forma de escolha, quando foi listrado o nome
de 7 candidatos de um lado, de 7 pré-candidatos do outro. Qual é a sua avaliação? Por que não direto? Minha chapa é essa. Faça a sua análise, sua visão, na sua opinião. Gente, é só prestar atenção no que sempre foi feito. Esse pessoal tem uma coisa chamada narrativa. O que é narrativa? Gente, população remigense. Eles constroem uma narrativa, ou seja, uma mentira, e se seguram nela até onde não dá mais. Ou alguém de Remígio tem dúvida de que o deputado e seu grupo escolheria Gledes, a esposa dele. O projeto de poder tá ali, Dedé. O projeto de família tá ali, Dedé. Não é um projeto pessoal, não é um projeto simples, é um projeto de família. Constrói uma narrativa, bota o povo para acreditar e vende ilusão, vende sonho ao povo. E é fácil de mostrar, Dedé. Olha, vamos lá, Dedé. Fica à vontade, fica à vontade. E eu pergunto, gente, quem foi que prometeu que ia trazer água do São Francisco para cá? Quem foi que prometeu? Quem foi que prometeu que ia trazer água de Saulo Maia para cá? Quem foi que prometeu que ia trazer o Distrito dos Mecânicos para cá? Quem foi que prometeu que ia fazer a reforma do mercado que André está fazendo agora? Muito bem feito. Mas quem foi que prometeu? Quem foi que prometeu que ia fazer a Lagoa Parque? Quebrou ela todinha e a gente teve que ir atrás de verba e André teve que correr, a gente correr para poder ser feito. Dedé, eu tive um desgosto tão grande naquele negócio da Lagoa que depois de eu correr atrás em Brasília, de eu fazer tudo quanto eu podia, no dia da inauguração, eles não queriam deixar eu discursar, Coelhinho. Dodé testemunha. Não queriam deixar eu discursar no dia da inauguração. Por quê? Porque eu queria dizer que era uma verba de Aguinaldo Virbeiro, dizendo somente a verdade. Eles não queriam deixar eu discursar. E eu disse, se não me deixar discursar, eu boto um carro de som aqui e vocês ficam discursando de um lado e eu do outro. E amanhã eu boto o carro de som na rua todinha aqui, porque eu vim aqui dizer a verdade. Na hora que for George Moraes que trouxer, eu digo que foi George Moraes. Na hora que for Chió que trouxer, eu digo que foi Chió. Na hora que Cláudio trouxer, eu digo que foi Cláudio. Junto com interculação com Aguinaldo, como foi agora os tratores que vieram para as comunidades, como foi agora aquela retro escavadeira. Só a verdade, gente. Aí eu continuo perguntando, quem foi que quebrou o campo de futebol e prometeu de fazer um novo? E quem fez foi o André. Quem foi que prometeu um programa chamado Primeiro Emprego? Que todo mundo de jovem ia ter emprego. Na conversa desse povo. Quem foi que prometeu Remígio 100% saneada, Dedé? Quem foi que prometeu um abatedouro público, um matador, que não veio para aqui, veio para outra cidade? Quem foi que prometeu? Raciocina, população remigense. Quem foi que prometeu um computador para cada aluno? Quem foi que prometeu uma rodoviária para Remígio? Quem foi que prometeu o básico dos básicos, Dedé? Câmeras de monitoramento na rua para diminuir a violência. Tão barato, tão fácil de fazer. Quem foi que prometeu e nunca colocou? Quem foi que prometeu a Lagoa do Freitas? Dizem que Cláudio prometeu, mas o deputado também prometeu. E André também prometeu e está fazendo, tomara que termine. É bom pro povo. Quem foi que disse que nas praças, na lagoa, em todo canto, ia ter internet de graça pro povo? Os jovens tudo iludido, Dedé, achando que ia chegar na lagoa ali, ia ter um Wi-Fi bom, livre para todo mundo. Só conversa, só tapiação. Quem foi que prometeu um portal para Remígio? Remígio não tem um portal. Tem um deputado estadual, tem vários federais. Não tem um portal bonito de entrada na cidade, como tem ali em Areia, como tem nessas outras cidades, a coisa mais linda do mundo. Quem foi? Olha vocês, comerciantes. Comerciantes, quem foi que prometeu para ganhar de Cláudio Regi que ia comprar tudo no comércio de Remígio?
Quem foi, Dedé, que botou aquele PTUzinho torando na emenda? Quem foi que fez isso? É só olhar, minha gente. É só prestar atenção nisso. Não tem mentira. Aí vamos vir pro governo estadual, Rony, Adriano de Cida aqui presente, todo mundo e a população remigense escutando. Dedé, eu fico com uma dor no coração. Uma dor no coração. Adriano, nós temos em Remígio pré-candidato Rony e outros pré-candidatos aqui presentes. Nós temos em Remígio um único deputado estadual. Tem as coisas boas que faz? Tem. E tem as erradas. Eu tô aqui para bater palma para as boas, como correr atrás de um colégio daquele, correr atrás de um colégio, correr atrás de uma pista daquela, bato palma. Agora tô aqui para dizer as erradas também, como digo com o André, como digo com o Cláudio, se for preciso, como digo com qualquer um, Adriano. Remígio, presta atenção, policiais, militares e civis que estão na nossa cidade. Nós temos mais de 100 policiais no nosso município. São 100 famílias que prestam serviço à nossa cidade e a outras cidades circunvizinhas, arriscando a própria vida para salvar a vida da gente. Todos os projetos de lei no governo do estado que foram para beneficiar a polícia, o deputado daqui votou contra. Todos! Todos! Viatura blindada, contra. Melhoria para os policiais, contra. É votar contra 100 famílias remigenses. É votar contra a segurança pública. É votar contra a melhoria da nossa vida. É fácil demais dizer isso. É só olhar. É só olhar. Vocês veem aí, Dedé? Eu vi esses dias uma postagem, Milson Gogoia. Eu vi esses dias uma postagem. Eu consegui não sei quantas casas para não sei aonde. Eu consegui não sei quantos ônibus para não sei aonde. E pra gente? E pra gente? Nada. Sobrou nenhuma casinha pra gente. Não sobrou nenhum ônibusinho pra levar teu filho no colégio. E eu estou errado, gente? Sou eu que estou errado? É a verdade que tem que ser dita pro povo escutar e entender. Isso é um projeto de poder, um projeto familiar. Por que é isso, pessoal? Porque, Dedé, este grupo, o grupo de lá, precisa da prefeitura de Remígio para poder lançar o deputado a deputado federal. Sem a prefeitura de Remígio, o caminho fica muito difícil, Adriano. E aí, amigo, o caba quer, faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer coisa em nome de um projeto pessoal. Quem de vocês arrumou um emprego no governo federal? Ninguém. Mas o irmão dele, com toda a competência que tem em tudo, ele arrumou. Mas ele arrumou pro irmão. Que já tinha um emprego bom da Embrapa, é competente, Marinilson, gente boa, tudo. Mas podia ter arrumado para outro de Remígio. Ficava Marinilson na Embrapa ganhando o salarão dele bem, graças a Deus. Que é justo, que é concursado. E ficava outro remigense representando a gente lá também. Mas não, amigo, é só venha nós e vosso reino, nada. E ó, conversa e maquiagem. Vamos tirar outra grande dúvida, que ela é bem perguntada pelas pessoas, uma grande dúvida, você como jurídico está capacitado para responder. A cada 4 anos, sempre que a gente se aproxima, que está se aproximando, que o pré-candidato lança a candidatura, estou falando de Cláudio, sempre sai todos os comentários dizendo que ele se encontra e vai ficar inelegível. Fale para Remígio qual é a atual situação e como está. Como todos sabem, todo político responde processo. Todos eles respondem processos. E Cláudio também respondeu os dele. Mas foi absolvido ou extinto todos os processos. E com um detalhe, Dedé. Tô ouvindo. Com a concordância do Ministério Público. A promotoria, em vários processos... A promotoria é quem acusa, Adriano. População de Remígio. A promotoria é quem acusa. Em vários processos, a promotoria mesmo pediu, Milson,
a absolvição dele. E se a justiça absolveu, que é quem deve julgar, quem sou eu para dizer que ele está errado? Se a justiça absolveu, está limpo como água de coco, como ele disse. E quem sou eu para fazer isso? Eu quero deixar claro que é isso que aconteceu. Ser processado, gente, qualquer um pode ser processado. E ser processado é diferente de ser condenado. São coisas totalmente diferentes. Processado todo mundo faz, pode ser. O que é ser processado? É existir um processo contra a pessoa que no final vai se saber se a pessoa é culpada ou inocente. E aí o que acontece? Se fosse assim, Lula não seria presidente. Foi processado várias vezes, condenado e depois absolvido. E é o presidente. Preso e tudo. E é o presidente. Essa é a verdade. Eu quero aproveitar, antes de mandar os abraços para as pessoas que tá bombando geral, pedir 1 minuto de atenção ao doutor Júnior, enquanto ele toma um pouco d'água, né? E reconhecer que a gente tem sempre um espaço para o reconhecimento de um filho da terra, de um filho de Remígio, de uma personalidade, de uma pessoa na qual tive o prazer de conhecer desde a infância, que se chama Raimundo II, professor, pesquisador, que faz doutorado na UEPB, entendeu? Em literatura interculturalidade. Nossa, interculturalidade. Subtenente da reserva da Marinha, que retornou para Remígio e vem fazendo um trabalho excelente, doutor Júnior, na história e no resgate das memórias da Fazenda Tanque. Não sei se conhece, Raimundo, irmão de Sueli, demais, filho de Dona Céu, gente extremamente competente, extremamente inteligente. Não podia passar fazendo um grande trabalho ali fazer essa grande homenagem que você está pronto e capacitado para levantar e ancorar o turismo do nosso município. Agora vamos para os alôs que o pessoal está pedindo aqui. Filho Gonçalves, o tradicional filhinho do caixão, acho que seja, né? Filhinho do caixão, gente boa demais. Gente boa. Afonso Galvão ligado, Mariana Andrade, Amanda Priscila, um grande abraço, Amanda. Bernadette Medeiros, Jonas Cardoso, é isso. Luan Nunes, Socorro Basílio tá ligada, Leonardo Gonçalves, Maria Costa, Ana Carla, Sinária Rodrigues, Ivanilda Silva, Neto de Tassim tá ligada, abraço, manga. Solange Salvador, um grande abraço. Cris Félix, Regis Nóbrega, Josivan Souza, o Pretex Show do Brasil. Alessio Alves, grande abraço, Alessio. Lucilene Silva, deve ser a mãe do meu jogador, do meu atleta. Jéssica Nascimento. Não me esqueça, mandar um abraço para dona Bernadette aqui, a sogra de Milson, trabalha com a gente lá em Esperança. Competência em pessoa. Perfeito. Antônio Lopes, José Batista, Juninho Costa, Josivaldo Batista, cunhado, um grande abraço, Josivaldo, para você. Cizenando Batista, que em breve também estará aqui, o famoso Neto Corta-Língua. Márcio e Érica, um grande abraço, Márcio. Um grande abraço para você, Érica, também cunhados. 400 pessoas ligadas no podcast. Mais de 400. Fala Remígio. Já vai aumentando, a gente tá dando número fechado. Então a audiência tá lá pra cima porque o pessoal tá precisando ouvir. Antes de eu dar prosseguimento aqui à entrevista, que está sendo um sucesso, é bom esclarecer, porque quando o Remígio vai passar a ter um pleito eleitoral agora, esse ano, aberto, sem Covid, com palanque, com comício, com a população toda com celular na mão, nego, ou fala a verdade, ou dança no arame. Vamos prosseguir o nosso trabalho, a nossa entrevista. Dedé, eu vi a entrevista do pessoal e do deputado também. E o deputado chegou a dizer, Milson, que não existiria terceira candidatura, né? Como se fosse só a candidatura de Cláudio, a pré-candidatura de Cláudio e a pré-candidatura da esposa dele, de Chió. E que o pré-candidato do prefeito sequer existiria. Eu achei isso uma coisa muito, muito grave, entendeu? Porque eu não fui o pré-candidato do prefeito, porque ele não quis e o grupo não quis dele lá. Mas eu acho que o prefeito tem que ser o pré-candidato. Tem uma boa administração, vem fazendo um serviço,
bom para a cidade, tem que ter seu pré-candidato, até porque ele tem compromissos. Compromissos com os Moraes, compromisso com o Efraim, compromisso com o Efraim pai, com o Efraim filho, que é senador, compromisso com o George, que vem trazendo algumas coisas para Remígio, e tem que ter os votos dele em Remígio. É justo isso daí. É justo demais isso daí. Você não pode recriminar os outros, nem menosprezar os outros. E aí o cara menospreza. Milson, o que eu acho errado é isso. O cara menospreza e diz, vai para um podcast Esperança e diz assim, olha, se Alexandre não cresceu com o Chió, como é que ele vai crescer com ninguém? Como é que ele vai crescer com o André? Não cresce com o Chió? Menosprezando o rapaz e menosprezando a gestão de André. Mas nas outras semanas, vai lá para casa de André, pedir apoio dele e pedir para se juntar, porque na cabeça dele, se não se juntar, leva a maior pisa que Remígio já viu, pisa de voto. Aí como é que eu digo uma coisa e faço outra toda vez? Eu digo uma coisa, eu digo, olha, vocês, os secretários de vocês são tudo perna de pau. Aí agora eu quero que os secretários tudo votem em mim e me apoiem. Aí eu digo pros vereadores, olha, vocês são tudo moleque. E agora eu quero que os vereadores votem em mim. É como se tivesse uma visão de dizer assim, eu sou o todo-poderoso, mas hoje não é mais. Os números mostram, Dedé. Os números não mentem. Os números não mentem. E essa é a grande verdade. Tá entendendo? Bate em você e depois vai correr atrás de você. Tá entendendo? É absurdo. Absurdo. O pessoal diz, não, e por que você tá hoje no grupo do pré-candidato Cláudio? Repito de novo, porque o grupo é o mais preparado para fazer o bem de Remígio, a junção de forças. Ninguém faz nada só como eles pensam que fazem, não. Gestão, André teve uma boa gestão porque teve gente boa lá dentro também. E não gente como o deputado disse que o erro dele aqui no seu podcast foi juntar as tintas. Foi juntar as tintas? Oxi, e eu era as tintas lá, era? Porque eu pensei que era de lá, porque eu nasci lá, vim de lá desde 2012. Que a gente é centrão. Que centrão? Eu só sou centrão se eu tiver contra ele. Quando eu tô com ele, eu sou o bom do mundo. Agora, quando eu tô contra, eu não presto. Essa é a grande verdade. E o povo de Remígio tem que ver isso. Ver a verdade, somente a verdade. Entendeu? Esse é o grande problema. A gente, Dedé, o grupo é um grupo unido, de muita gente, muitos pensamentos distintos, muitas pessoas, né? E eu acho que essa... Dois partidos, né, no caso. Dois partidos, PSD e PP. Certo. Com vários pré-candidatos a vereadores que virão fortes. Sim, com com certeza. 6, 7 candidatos, Doda? Já vereadores eleitos? 7 vereadores já eleitos, né? E vem forte até porque eu penso assim, Cláudio perdeu a outra campanha para André, né, por 180 e poucos votos, 188 Isso. votos, né? E ele não tinha, Dedé, tinha um grupo muito bom, muito forte, muito tudo, tanto é que só perdeu por 180 votos, né? Mas ele não tinha uma base agora que chegou para apoiar. E essa base, junto dos que já existiam e que trabalham forte junto com essa base, vai fazer toda a diferença nessa próxima campanha. E essa base vinha de onde? Vinha da base de Chió, que era o pessoal que estava com o André. E agora a gente não presta. Mas antes, meu amigo, antes era beijo, abraço, você é bom demais, você é o melhor do mundo, não sei o que é. Hoje a gente não presta. É fogo. E faz isso com você também, viu? Faz isso com você na mesma hora. Fica esse entendimento que daqui até setembro vai haver sim. E futuramente a gente também, após as convenções, registro de candidatura, a gente também vai trazer sempre os principais políticos que Remígio precisa ouvir, todos eles, para saber quem tem projeto de governo, quem tem planos para Remígio, aonde vai ficar as inovações, o que tem para mostrar. Vai ser a missão do podcast Fala Remígio nesse ano de 24. Mais abraços e muitos abraços. Fabiana Santos, Ricardo Barros, Júnior Matias, Laurentino
e Maricleide, um grande abraço, Laurentino e Maricleide, Josemar Santos, Evaldo Galvão, Ana Santos, Rosana Passos também tá ligada, Zezinho Santos, Amanda Diniz, Alex San, irmão de Paulo Sérgio, um grande abraço, Alex. Rosicleide Alves, Kátia Costa, Ramalho Cruz tá ligado, João Henrique, Severino Ramos, Cacá Oliveira, o Cacá Paraíba, Manuel Neto, Rafael Paulino, Iremar de Andrade, Quito, meu grande guerreiro, Beto Gonçalves, Valéria, minha querida cunhada e meu irmão Teixeira, Nando tá assistindo, Neto Luiz, Alexandre Oliveira é Alexandre Pebinha, está também ligado aqui, Raimundo Melo, um grande abraço para você, meu amigo, Dr. Júnior, quem? Miguel Salles também tá ligadão aqui, Júnior, um podcast como se era esperado, como se foi trabalhado a semana inteira, seus aliados, grupo unido, de mãos dadas, lhe acompanhando para lhe ouvir, o povo julgando. De hoje até a próxima sexta, o pessoal vai ter acesso ao podcast no YouTube com Dedé do Matador, em várias páginas sociais dos nossos entrevistados. Deixo à disposição um microfone para você ficar à vontade, mandar Dedé, seus alôs e fazer suas considerações o povo finais. pede muito a mim, pergunta muito e mandam para mim aqui, estão mandando várias coisas no privado, eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas alguma que eu recebi aqui eu vou responder. Fica à vontade. Eu vou responder, Dedé, porque primeiro, eu não procuro confusão, não gosto de confusão com ninguém, não gosto de briga, tudo, sou um cara pacífico, mas quem me conhece sabe que eu não fujo da raia. Que eu não tenho medo, porque pra mim, medo é manha e cara feia é safadeza. E o nosso grupo, como diz todo mundo, tá pronto, preparado e o povo querendo. Esse é o problema. E eu vou responder, porque me mandaram aqui. Me mandaram uma frase de um adepto e de um pessoal lá do grupo de Chió, que mandou um abraço aqui agora, que é o senhor Cizenano, né? Certo. Cizenano Batista, que o pessoal chama ele de corta-língua, que mandou aqui. Você mandou, deve ter falado aí, eu não vi, não mandou pra mim não, mas você abandonou André na campanha de 2020, ele dizendo que eu abandonei. Não tô entendendo. Tudo que passava na campanha de André, você passava para os assessores de Aguinaldo e Daniela. Isso quem disse, ele dizendo, Milson, foi tu e Vivi Vaqueiro. E eu quero responder a ele. André sabe, só ele sabe, a mulher dele sabe, as filhas dele sabe, os candidatos a vereador dele sabe, o que eu trabalhei e o que eu fiz na campanha dele. E digo sem vergonha, sem nada, sem querer ser muito me pabular. Ele só foi candidato porque eu e outras pessoas da administração dele, Doda, vereadores, outras pessoas, abraçamos ele e seguramos ele como candidato. Porque o seu grupo queria que fosse o Dr. Raimundo. E como não foi, vocês ficaram com raiva até hoje. E eu nunca abandonei André. Sempre trabalhei com ele. Sempre briguei para melhorar a gestão. Não fui eu e foi você que foi condenado por ameaça a ele. Condenado na justiça. Não fui eu. E o prefeito André processou você. Não me processou. Essa é a grande verdade que eu digo e não tenho medo. É a verdade, eu posso provar, se quem quiser. E o outro, e eu não quero polemizar, mandaram para mim aqui, o pré-candidato Alexandre diz, boa noite, Dedé. Dr. Júnior Meira jamais seria meu advogado de campanha, nem muito menos procurador, eu sendo prefeito. Nem ele gosta de mim, nem eu confio nele. E eu repito, saiu, você tá certo? Eu nunca seria seu procurador. Primeiro, porque você nunca seria o candidato do nosso grupo. Você é vinculado a Chió. Você é de lá, você era pré-candidato de Chió. Você tá aqui à força. Agora, este grupo e o de André é quem não confia em você. Todo mundo tá dizendo que vocês vão correr para lá, que vão se juntar. Eu quero ver se isso vai acontecer. Pago para ver se isso vai acontecer. Porque eu não acredito, Dedé, que André, que Dona Naí, que Carla, que Nayara, que esse pessoal todinho, depois de ter aguentado o que aguentou, volte para as saias
do grupo de lá, volte para o grupo do deputado e que o deputado faça uma live e bote eles uma musiquinha dizendo fulano de tal, vota pra Chió, fulano de tal. Eu não acredito que vocês vão passar por esse constrangimento, não. Eu não acredito nisso, porque eu briguei por vocês. Eu briguei para você ser candidato, eu briguei para que vocês ganhassem a campanha. E eu tô fazendo meu papel no administrativo. Eu não faço vergonha a minha Remígio. Eu trabalho no meu município, eu corro atrás das coisas, mas eu não acredito que vocês se juntarão, Dedé. Porque será para mim um constrangimento, não para mim, para vocês mesmos. Essa é a grande verdade. E eu não seria seu procurador, realmente não seria. Porque você não seria nosso candidato se eu tivesse sido pré-candidato escolhido pelo grupo. Mas não tem problema, você é um homem de bem, tem direito a ser seu candidato, tem direito a ter seus votos, e a gente tem direito a escolher o lado da gente também. Como a população de Remígio toda tem de escolher. Tá entendendo? Tem que escolher. Agora nós, e eu acho que o grupo de André, grupo mesmo de André, aquele que é de André, que brigou por André, pra ele ser candidato, não confia em você, porque acha que você é de Chió. Essa é a verdade. Satisfeito com a nossa entrevista? Satisfeito demais, só disse a verdade, Dedé. Sim. Só vim dizer a verdade. Um abraço a seu João, dona Carmoniza, a toda a família. Quero terminar para mandar um abraço a meu pai, a minha mãe, a João Barbosa, a Carmoniza, a minha família como um todo, a meu cunhado, Janduí, que tá lá, a minha irmã Cristina, a meus sobrinhos Nicolas, Nicole, Naan, a todo mundo que, independente de política, vai morrer, mas o sangue vai ser o mesmo. Você tá entendendo? Sim, Quero mandar um abraço a eles, a toda a população de Remígio, dizer que eu só disse a verdade aqui. Só a verdade. E toda vez que eu vier para qualquer podcast ou para qualquer programa de rádio, Dedé, eu vou dizer a verdade. Doa quem doer. Se um dia eu tiver que dizer contra Cláudio, contra André, contra Chió, contra qualquer um, eu vou dizer. Porque, primeiro, eu não dependo de política para viver. Segundo, eu amo a minha Remígio e quero que tudo de bom venha para ela, senão eu já tinha mudado de cidade. Eu não vou mudar nunca. Nunca. Vou viver o resto da minha vida aqui com meu pai, porque amo cada torrão dessa terra. Quero aproveitar, antes de encerrar o podcast Fala Remígio, mandar um grande abraço para Dema Aguiar, que está nos assistindo também. É isso aí, pessoal. O compromisso do podcast Fala Remígio é isso. Remígio vai ficar bem informado, os esclarecimentos sempre chegando a cada um de vocês. Um grande abraço para Júnior Brito também, que está nos assistindo. Também. Entendeu? E é isso aí, chegamos ao fim. Fala, Júnior. Eu vou só terminar uma coisa aqui, só para mostrar a população remigense. Uma única coisa. Uma única coisa. Muita gente me fica perguntando, xingando o povo lá, xinga o pré-candidato Cláudio, né? Dizendo que ele é forasteiro, que ele é de fora, que ele é não sei o quê. Tá entendendo? Ele teve seus erros, gente, na administração. Na segunda administração dele, ele teve seus erros. E a gente tem que fazer essa meia-culpa. Só que agora, eu penso que essa tropa de elite que está junto dele não deixará esses erros acontecerem mais. Ele está mais maduro, está mais pensativo, tem mais influências e a gente não vai deixar isso acontecer. E eu fico perguntando, pessoal, o povo diz que ele é um forasteiro, Milson. Foi 2 vezes prefeito da cidade e vive nessa cidade há mais de 30 anos, fazendo alguma coisa aqui, comprando um cavalo, um jumento, um porco, bebendo cana nos bar, comprando uma terra, vendendo, o que for. Mas ele vive aqui. Se futuramente ele como pré-candidato chegar à vitória, ele será o prefeito. Será o prefeito. Se o grupo do deputado chegar a ganhar a campanha, o deputado vai embora para João Pessoa, a esposa dele ficará aqui como prefeita, mas na verdade quem vai administrar a cidade é esse senhor aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. A todos vocês, um grande abraço Antônio e até Souto. O próximo podcast Fala Remígio. Valeu, até lá. Tchau, gente.
Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse